Hi guys! Hoje vamos estudar Reported Speech, que é um nome chique para falar, na verdade, sobre discurso direto e discurso indireto. O que é isso? Com os exemplos vai ficar bem claro para vocês. Por exemplo, imaginem que eu esteja conversando com o pai de uma aluna e esse pai da aluna me diz o seguinte: Anne enjoys your classes. Que a Anne gosta das minhas aulas, ela curte as minhas aulas, né? Essa foi a fala literal do pai da minha aluna. Anne enjoys your classes, he said, que ele disse. Isso é um discurso direto. Aí, vamos supor que eu vá, bem contente, contar para uma colega minha, olha só, o pai da aluna disse que ela gosta das minhas aulas. Então, eu vou relatar a fala desse pai. Então, eu vou fazer um discurso indireto, que ficaria assim: He said that Anne enjoyed my classes. Ele disse que a Anne curtiu as minhas aulas. Entenderam? Então, como é que funciona o esquema do reported speech? Eu vou ter aqui o que eles chamam de reporting verb, que é um verbo de falar, um verbo de dizer, né? E a partir disso, eu vou compor aqui com o pronome that para incluir uma narração, um relato do que foi que eu escutei daquele pai. Anne enjoyed my classes. O que aconteceu? Eu coloco o verbo um tempo para trás. O que isso significa? One tense back. Se o verbo aqui estava no presente, one tense back quer dizer que esse verbo vai para o passado. Então, é uma regrinha bem simples. Vamos ver outros exemplos aqui para vocês irem assimilando essa ideia do one tense back rule. Então, por exemplo, imaginem que alguém me diz, I can swim. Eu sei nadar, eu posso nadar. Se eu vou contar o que eu escutei, vai ficar assim. She said, ela disse, that she could swim, que ela sabia nadar. Aqui está no simple present e eu vou passar então na hora de relatar para o simple past. Vamos ver um outro exemplo? Teacher, e aí, quando é uma pergunta, como é que eu faço? Muito simples. Imaginem que alguém pergunta assim, do you like school? Você gosta da escola? He asked me if I liked school. Ele perguntou se eu gostava da escola, se eu curtia a escola. Então, em vez de usar said, que é afirmativo, eu vou usar o asked, que significaria perguntou, certo? Então, aqui, em vez de usar o that, eu vou substituir pelo if, que seria se eu gostava da escola. Vamos ver o que acontece com outro tipo de pergunta, uma pergunta que tem um pronome interrogativo. Nós vamos pegar esse pronome interrogativo e transferir para o reported speech. Então, se a pergunta foi feita dessa forma, where did he go in such a hurry? Para onde que ele vai com tanta pressa? Para onde ele foi com tanta pressa? Então, Anne asked, eu uso o asked porque é uma pergunta, em vez do said, que ela afirmou, ela disse. E aí, em vez de usar o if, que eu usei nessa pergunta aqui de cima, eu vou copiar o pronome interrogativo e transferir ele para o reported speech. Anne asked where he had gone in such a hurry. A Anne perguntou para onde ele foi, para onde ele tinha ido com tanta pressa. Vejam que essa pergunta está no passado, ela já está no passado. Então, o que eu faço se eu tenho que usar essa regra do one tense back rule? Eu vou, então, transferir do simple past para o passado mais antigo. E o passado mais antigo é o past perfect, where he had gone. Bem importante, vocês podem depois pesquisar nas nossas videoaulas, cada um desses tempos verbais foi tratado separadamente, então vocês podem pesquisar para recuperar toda essa informação. Mas lembrando rapidamente, se no discurso direto eu tenho uma frase, né, ou uma pergunta que está no simple present, no reported speech ele vai passar para o simple past. Se ele já está no simple past, eu vou passar para o passado mais antigo, que é o past perfect. Vamos supor que no discurso direto foi usado um present perfect, né? O que vai acontecer? Eu vou passar para o past perfect também. Se eu tenho uma frase com o futuro will,
teria passado o futuro will? Não, não é esse o raciocínio que a gente faz. Mas nós trocamos o modal will pelo modal would. E a mesma coisa aqui, o can nós vamos trocar para could. E para finalizar, eu trouxe aqui um pitfall, ou seja, uma armadilha, um pontinho assim que pode causar um pouquinho de confusão nessa questão do reported speech. Então, imaginem essa cena aqui, ok? Eu encontro uma amiga na rua e eu queria saber quem que é, né? Aí essa minha amiga, ela vai dizer, she said that Mike was her boyfriend. Ela disse que Mike era o namorado dela. Eu usei said aqui porque eu coloco direto a informação. Eu não estou dizendo para quem é a informação ou quem recebeu essa informação. Eu apenas relato a fala dessa pessoa. Então, she said that Mike was her boyfriend. Contudo, a gente também pode usar o verbo tell no passado. No caso aqui, she told me Mark was her boyfriend. She told me that Mark was her boyfriend. Então, o que tem de diferente? Aqui, com o verbo tell, eu sou obrigada a colocar um pronome ou a pessoa que recebeu essa informação. No caso aqui, fui eu que recebi a informação. She told me that Mark was her boyfriend. Essa é a diferença básica entre usar said, né, como um reporting verb, ou told, como um reporting verb. No said, eu vou direto para a informação. Já no told, eu obrigatoriamente tenho que usar um pronome ou uma pessoa antes de dar a informação. Então, essa foi a nossa aula sobre reported speech. Não esqueçam de pesquisar nas nossas videoaulas mais informações sobre os tempos em inglês, para ter um pouquinho mais de clareza sobre cada um, a função de cada um. E a gente se vê na próxima. Bye, bye. Thank you.